Hoje eu quero falar com vocês sobre aquilo que a gente veio falando na última semana. Deu um sorriso para o seu vizinho? Deu? Deu um sorriso para o outro? Já mostrou para ele que você não entrou aqui chateado, nem bravo, nem nervoso com ninguém? Amém. Semana passada nós falamos algo maravilhoso sobre o texto de Isaías, no capítulo de número 6. Uma visão extraordinária de Deus foi revelada ao profeta Isaías, no capítulo 6. E nós descobrimos algo incrível nessa mensagem. Nós pregamos apenas sobre o versículo número 1 e apenas sobre a primeira parte desse versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E nós descobrimos algo maravilhoso nessa passagem. Descobrimos que o rei Uzias era um rei extremamente especial. E ele, na realidade, ele traduzia o sentimento de segurança de todo um povo. Ele traduzia o sentimento de segurança de uma nação. As pessoas estavam confiantes em tudo o que acontecia, porque eles tinham sobre eles um rei estabelecido, um rei sábio, que reinou 55 anos. E nós aprendemos coisas maravilhosas sobre este rei, e aprendemos que ele fez coisas incríveis, e que ele suscitou um sentimento de segurança muito grande nas pessoas. Mas depois descobrimos que no ano em que ele morreu, o povo entrou em desespero, porque sua confiança estava no rei Uzias. E aí o Senhor se revela, e ele começa a mostrar que o rei Uzias não era, na realidade, o produtor de tudo aquilo que estava acontecendo no reino de Israel. E Deus se revela, ele, o rei. E nós aprendemos uma coisa maravilhosa, que na realidade, quando nos faltam todas as seguranças, todos os portos seguros da nossa vida, Deus tende a se revelar como aquele que na realidade fez toda a obra que nós colocamos sobre outras pessoas. Se uma igreja vai bem, traduzimos a obra como a obra de um pastor. Se nossa empresa vai bem, traduzimos a obra como a obra do empresário. E nós descobrimos que na realidade todas essas obras são produto da grande misericórdia de Deus. E descobrimos que o trono humano às vezes fica desocupado e a nossa segurança vai embora. Mas o trono eterno nunca está vazio. E saímos daqui com um sentimento muito gostoso, um sentimento de segurança muito grande, um sentimento de que tudo vai dar certo, ainda que as pessoas nos faltem, ainda que as pessoas venham a falhar na nossa vida. Mas hoje eu quero falar sobre outra parte desse versículo que também é maravilhosa. Então vamos ler Isaías capítulo 6, do versículo 1. E vamos tentar aprender outra coisa sobre a morte do rei Uzias. No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu. O que ele disse, irmãos? Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diz a esse povo: Ouvi de fato, mas não entendeis. Vede em verdade, mas não percebeis. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós esperamos mais uma vez ouvir a Tua voz nisso que o Senhor tem para falar hoje conosco, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa casa de profetas. Obrigado por estarmos nessa casa de adoração, nessa casa de oração. Obrigado pelo Teu favor conosco em nos dar saúde, vida e graça para estarmos aqui. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que não se ausente de nós agora o Teu Espírito, mas que Ele em tudo nos auxilie para que possamos, ó Deus, concluir essa obra de maneira saudável, de maneira, Senhor, satisfatória também. Pai, fala aos nossos corações. Nós deixamos nossa casa e o conforto da nossa casa por entender que o Senhor poderia estar aqui hoje.
Que não falte, Senhor, essa noite o Senhor neste lugar, que não falte o Senhor na nossa vida essa noite, que não falte a Tua presença em nosso meio essa noite, mas que possamos perceber que algo do Senhor foi falado aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu queria muito a sua atenção agora, porque na realidade nós aprendemos que a morte do rei Uzias, ela se traduziu em uma tragédia emocional. O povo de Israel viveu uma tragédia naquele momento, e a confiança que estava no rei Uzias, ela foi, na realidade, traduzida como algo do povo desfocado. O povo não estava olhando para o lugar certo, não estava olhando para as coisas certas. E às vezes eu percebo como nós, às vezes também nos reagimos dessa maneira. Às vezes nós desfocamos a nossa visão, nós temos uma visão distorcida da realidade. Às vezes entendemos e traduzimos as coisas que Deus faz conosco de uma maneira equivocada. Às vezes nós traduzimos que as coisas estão sendo feitas por terceiras pessoas. O que nós aprendemos de algo de maravilhoso nessa história é que era Deus, na realidade, que promovia todo o bem sobre o povo. Mas agora eu quero ir mais além e entender algumas consequências maiores traduzidas na morte do rei Uzias. Nós descobrimos tudo aquilo que falamos aqui ainda há pouco, que o rei Uzias, ele era a tradução de segurança, de sorte, de vida. E ao despertar daquele sono emocional que o profeta vivia, ele percebeu que Deus, na realidade, é que produzia todo aquele bem na vida das pessoas. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe. Eu quero ler novamente com você o versículo 2, que diz: ao seu redor haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Versículo 5, e disse eu: ai de mim. Eu gostaria que agora você começasse a perceber uma outra realidade nessa visão de Isaías. A primeira realidade, o primeiro despertar de Isaías mostrou um homem que estava colocando sua confiança na coisa errada, na pessoa errada. A sua esperança estava na pessoa errada. Mas essa visão não parou somente nessa mensagem. Eu vi o rei, e o rei errado estava sendo a solução da minha vida. Não era só isso que ele estava vendo. A visão continua, e ele começa a perceber uma santidade que envolvia Deus de tal maneira que ele nunca viu antes. Eu não sei se você sabe, mas o que Isaías estava vivendo naquele momento era uma coisa muito particular. Enquanto todo o povo chorava a morte da sua esperança, Isaías foi achado orando. Sabe o que isso significa? Ele era um crente de verdade. E talvez ele se achasse e acreditasse que era um crente de verdade e um crente especial. Às vezes, quando a gente faz a obra do Senhor com muita dedicação, a gente chega à conclusão que somos especiais e que somos particularmente especiais. Eu sei de muitos momentos na nossa vida em que nós encontramos poucas pessoas fazendo grandes obras. Nós estamos hoje aqui num grupo muito grande de pessoas, num culto de domingo à noite, mas certamente se nós marcarmos uma reunião de oração semanal e pagarmos um preço por algum objetivo, esse número vai reduzir bastante, significativamente. E se nós colocarmos um alvo muito grande, esse número diminui mais ainda. O que faz com que aqueles que estão pagando um preço maior pelas pessoas, pela obra de Deus, comecem a se sentir especiais. O que a gente começa a perceber agora é que o especial profeta Isaías começa a ver uma santidade que choca a ele. Algo que ele nunca viu antes, algo que ele nunca percebeu antes. A pureza tal, uma pureza tamanha que ele fica assustado, a ponto de dizer: ai de mim. Porque a santidade que envolvia Deus em nada se parecia com aquilo que ele achava ter. E a primeira coisa que eu começo a perceber aqui, irmãos, é como nós às vezes nos parecemos com isso. Como nós às vezes nos encaixamos nisso. Começamos a achar que somos pessoas especiais demais. E o que se descortinou diante do profeta Isaías foi um reino dos céus cheio de sua glória, e de sua majestade, do seu poder, e de sua santidade, de sua graça. Ele vê anjos santos, perfeitos e cheios de glória, e eles têm asas. E é uma mensagem engraçada,
Com 2 asas eles cobrem o rosto, com 2 asas eles cobrem os pés e com 2 asas eles voam. Na realidade, o que o texto está nos dizendo é que aqueles anjos, em toda a sua santidade e pureza, infinitamente maior do que a dele, Isaías, ao ver o Senhor, cobriam o seu rosto num gesto dizendo: não sou digno de ver esse Senhor. E aquilo começa a assustar Isaías, porque ele, que se acha um homem especial, começa a ver que os anjos santos de Deus se consideram inaptos, despreparados para ver a glória de Deus. E eles cobrem o rosto como quem diz: não posso ver isso, não sou digno de ver essa santidade. Com 2 asas eles cobrem os pés, querendo dizer: não sou digno de pisar na presença dele, de estar diante dele. Eu tenho que vigiar a minha presença porque ele é santo demais. E com 2 asas eles voavam no sentido de dizer: eu preciso fazer alguma coisa para esse Deus, eu preciso trabalhar para ele. E essa visão de Isaías coloca Isaías numa situação de estar chocado. Puxa vida, eu que me achava extremamente santo, extremamente perfeito, agora estou vendo algo inacreditável. E estou vendo que os santos anjos de Deus se sentem indignos de estar diante dele. O que dirá de mim? Logo que se descortina diante dele o reino espiritual, se descortina ao mesmo tempo o reino humano. E a palavra de Deus diz que ele olha para ele e compara ele e os anjos, aos anjos. Ele olha para o templo e compara o templo ao reino de Deus, o trono humano ao trono de Deus, a glória humana à glória de Deus, a sabedoria humana à sabedoria de Deus. Ele olha para a santidade dele e a santidade de Deus, e ele chega a uma conclusão: ai de mim. O que nós começamos a aprender aqui agora é algo tremendo, porque Isaías nos revela uma estrutura de comparação, e ele começa a fazer uma imagem mais própria do que o homem é, do que somos. Será que você, olha para mim, será que você tem ideia exata do que você é mesmo? Será que você não está confundido como Isaías, achando-se merecedor de coisas que na realidade você não merece? Será que você não está como Isaías, por ter uma vida de aplicação em alguma coisa, se achando digno de algo que na realidade você não é digno? Você já reparou que nós às vezes nos comportamos como se fôssemos mais santos, mais sábios e mais puros do que o próprio Deus? E às vezes cobramos dele como se nós fôssemos dignos demais para que Deus nos deixasse sofrer. Nós somos santos demais para que Deus nos deixasse sós. Nós somos puros demais para que Deus nos deixasse sós. Eu às vezes fico olhando a televisão e situações de reportagem, e a crítica que as pessoas promovem de Deus, como se ele fosse o pecador e nós os santos. Se Deus existe mesmo, por que ele permite isso? Como se nós fôssemos perfeitos e Deus não fosse perfeito. E eu começo a ver as pessoas sofrerem e dizerem para Deus: se o Senhor fosse Deus mesmo, o Senhor não deixaria eu viver isso. Como se ele fosse perfeito e Deus estivesse agindo com imperfeição. O texto começa a desvendar para a gente um ato de comparação. E Isaías chega a uma conclusão: na realidade eu não mereço coisa alguma, e Deus só tem sido misericordioso comigo todo o tempo. E ele grita: ai de mim. Será que somos tudo o que pensamos, irmãos? Será que nós temos todo esse potencial que acreditamos ter para cobrar de Deus atitudes do jeito que a gente quer? Será que nós merecemos aquilo que achamos merecer? Será que é verdade o seu sentimento a respeito de você? Será que você é uma pessoa tão boa mesmo? Será que você é uma pessoa tão santa mesmo? Será que você é um crente tão perfeito mesmo, para merecer tudo que você espera que Deus faça na sua vida? Isaías descobriu que ele não era tudo o que ele pensava. Ele era um cara de oração, ele era um cara de vida com Deus, ele era um cara de entrega, mas ele não era tudo o que ele pensava. Olha para mim, filhão. Hoje eu quero fazer você refletir um pouco sobre você mesmo e comparar você a Deus, para que você descubra que você tem agido às vezes errado com Ele. Às vezes você não tem sido sábio da maneira como Deus gostaria que você fosse sábio. Eu quero concordar com Isaías hoje, porque na realidade nós deveríamos hoje dizer: ai de mim que estou requerendo de Deus coisas, ai de mim. E eu gostaria de mostrar para você por que você deveria hoje dizer ai de mim, por que você deveria se comparar a Deus e ver que na realidade tudo que Ele tem feito por você é pura misericórdia.
Primeiro eu diria para você que ai de nós, porque nós cultivamos uma surdez espiritual. Nós nos esquecemos com muita facilidade por que servimos a Deus. Esquecemos com muita facilidade o que é servir a Deus. Esquecemos com muita facilidade o que Deus fala, o que dele é, o que ele faz. Nos esquecemos com muita facilidade das palavras de Deus. Olha para mim, filhão. Quantas mensagens você ouviu neste ano que passou? Você já contou? Não, porque provavelmente você se esqueceu de grande parte delas, se não de todas elas. Quantos cultos poderosos nós participamos nessa igreja? Diversos cultos poderosos. De quantos você se lembra? Quantos milagres você presenciou na sua carreira cristã? E de quantos você se lembra? Mas do primeiro alvoroço que o diabo faz, você logo se lembra que o diabo é chato, é poderoso e se esquece que Deus é maior do que ele. Eu gostaria de lembrar uma situação para você, a situação de Marta. Andavam com Jesus, Marta, Maria e seu irmão. E Jesus, certa feita, diz a Marta: quantas vezes eu vou ter que repetir a você, Marta? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Essa frase Jesus disse a Marta. Quantas vezes eu tenho que te repetir, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas deixa eu te contar quem foi Marta. Marta foi uma pessoa que acompanhou Jesus, que viu milagres de Jesus, que provavelmente viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus curar enfermidades estranhíssimas, viu Jesus levantar coxos, fazer cegos verem, viu milagres extraordinários de Cristo. Na hora que o seu irmão morre, ela entra em desespero. Você sabe o que Marta me ensina? Que nós temos uma memória curta demais. Curta demais. O Senhor, certa feita, disse a Jacó em um sonho: Jacó, eu estarei contigo continuamente como estive com teu pai, e te guardarei como guardei os teus pais. Você sabe o que Jacó fez no sonho? Um sonho maravilhoso, ele viu uma escada para o céu e Deus dizendo: estarei contigo continuamente e te guardarei como guardei os teus pais. Quando ele acordou, ele disse: Senhor, presta atenção, se o Senhor me abençoar e se o Senhor for comigo, de onde que Jacó tirou o si? Se ele acabou de ouvir a voz de Deus dizendo: eu estarei contigo e te abençoarei como abençoei os teus pais. Ele acorda do sono dizendo: se o Senhor me abençoar e se o Senhor for comigo. Que memória curta o ser humano tem. O Senhor Deus chamou a Moisés para tirar o povo do Egito e disse: Moisés, eu vou te enviar, mas Faraó vai resistir. Eu enviarei pragas e mostrarei o meu poder no Egito e tirarei o meu povo de lá. Vai e liberta o meu povo. Ele foi. Na hora que Faraó resistiu, ele orou a Deus: Deus, não sei o que está acontecendo, mas Faraó está resistindo. Mas Moisés, meu filho, quando eu te chamei, que a sarça ardeu, o que eu te disse? Vai, que Faraó vai te resistir, mas eu farei sinais. Como nós temos uma memória curta, nós somos distraídos demais. Jesus disse para nós, olha para mim, Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O crente começa a ter aflições, o que ele faz? Senhor, estou tendo aflições, o que está acontecendo? Que memória curta! Se Jesus disse: neste mundo tereis aflições, Jesus disse: por amor a mim sereis perseguidos, por amor a mim sereis presos, estareis em prisões na alma, no corpo, no físico, em enfermidades, em doenças, mas tende bom ânimo. Jesus disse, e logo quando a doença vem, o problema vem, a dor vem, a angústia vem, a gente diz: o que está acontecendo, Senhor? Onde é que o Senhor está? Por que o Senhor me abandonou? E as pessoas fazem a pergunta: o que o Senhor vai fazer para me ajudar? Eu quero te ensinar que você está fazendo a pergunta errada. Você deveria fazer a pergunta certa. Na realidade, segundo o que ele disse, não é ele quem tem que fazer, é você que tem que fazer. Quando vier a tribulação, ele disse: tende bom ânimo. O que você tem que ter agora? Desânimo, desistir, abandonar, fugir, correr? Não, o que Jesus disse? Tende bom ânimo. Que memória curta a igreja do Senhor tem.
E quando eu olho para Deus e vejo um Deus persistente, insistente, capaz de prosseguir, e olho para nós, eu só posso chegar a uma conclusão: ai de nós, somos frágeis demais, temos a memória curta demais. O nosso Deus nunca desistiu de nós. Sabendo que muitos o rejeitariam, Ele enviou o Filho a si mesmo, e o Filho, sabendo que muitos o rejeitariam, subiu a cruz a si mesmo. O nosso Deus é um Deus que sabe até o fim dos propósitos. Que memória curta nós temos, que memória curta nós carregamos. O que Deus já fez na sua vida, para que você hoje esteja sem fé? Será que você já se esqueceu o tamanho do seu Deus, para hoje entrar com tanta incredulidade na casa do Senhor? Que memória curta nós temos. Quando Isaías olhou para Deus e olhou para ele, ele disse: ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu me esqueço com muita facilidade das coisas. Ai de nós, porque nós temos interesses pessoais no meio da adoração. Nós temos que dizer ai de nós ao ver Deus, porque nossos interesses na igreja são puramente nossos, nunca para Deus. Nós enxergamos o culto como sendo Deus fazendo uma peça de teatro e nós no auditório para aplaudir. Talvez a culpa disso seja que a gente fez igreja em forma de auditório, mas na realidade deveria ser o contrário. Você deveria estar fazendo alguma coisa para agradar o coração de Deus. O pastor Helder, que tem vindo sempre aqui, ele disse um dia que ele pregou aqui: se nós tirarmos da nossa oração o me dá, não sobra nada. Meu pai começou aqui na igreja há uns anos atrás. Ele começou um culto de gratidão, e ele percebeu que o povo não estava pronto para ser grato, porque a nossa oração de gratidão é assim: Senhor, obrigado pelos dias que o Senhor me deu, me dá uma bênção, Senhor, abençoa o meu filho e abençoa o meu pai. Começou com obrigado, e é a única coisa que o crente sabe dizer. Se nós tirarmos o me dá nas orações, não sobra nada, só sabemos pedir. Nós somos crentes interesseiros. Nosso interesse é nosso interesse, não é Deus, não é o reino de Deus, não é a obra de Deus. Não fazemos as coisas para Deus. As nossas orações são como o ministério Calói. Quem sabe o que é Calói? Uma bicicleta muito bacana. O nosso ministério é o ministério Calói. Você se lembra da propaganda da Calói? Me dá uma Calói, eu quero uma Calói. Quero uma Calói. Aí a mãe pegava um negocinho lá, tinha um bilhetinho: não se esqueça a minha Calói. Aí ele abria uma tampa, tinha um bilhetinho lá, propaganda lá: não esqueça a minha Calói. Nós somos crentes Calói. Deus não esquece minha bênção, olha a minha bênção. Se nós não somos crentes Calói, nós somos crentes garoto. Me dá batom, me dá batom, me dá batom. Lembra dessa propaganda? Compre batom, compre batom, compre batom. Lembra dessa propaganda? O crente é um crente batom da garoto. Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Nós agimos como meninos que querem sempre um presente do pai quando chega do trabalho. Nós fazemos coisas estranhas com Deus. A gente faz propostas idiotas com Deus. A gente diz assim: Senhor, olha para mim, se o Senhor me abençoar, eu te servirei. Mas que proposta boa que você está fazendo. Você está propondo uma coisa para Deus que Ele precisa muito. Se você for Deus na minha vida, eu serei seu servo. Você sabe que Jacó fez isso. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. E você vai ver que Jacó fez exatamente isso. Gênesis 28. E eu quero que você leia comigo no versículo 19. E há uma mensagem interessante aqui. O Jacó também tinha o ministério Calói. Ele também conhecia o chocolate da garota, o batom. Gênesis 28, versículo 19. Achou? Versículo 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto no travesseiro e erigiu sobre coluna, ao lugar da cidade que outrora se chamou Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se o Senhor for comigo e guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E onde eu coloquei essa pedra, eu farei uma casa para ti, e certamente te darei o dízimo. Olha que proposta maravilhosa. Ele disse para Deus: Deus, deixa eu te fazer uma proposta.
Se o Senhor me guardar, presta atenção, Celinho. Se o Senhor me der comida, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der paz, se o Senhor me prosperar, se o Senhor for o meu Deus, aí eu farei uma casa para o Senhor e te darei 10% de tudo. Que legal! Que negócio bom! Se o Senhor me der comida, roupa, lavada, casa, dinheiro, bênçãos e prosperidade, o Senhor vai ser o meu Deus. Que maravilha! Faça tudo por mim e o Senhor será o meu Deus. Jacó também conhecia Calói. E os crentes hoje estão vivendo assim. Se o Senhor fizer, eu vou te tratar como meu Deus. Que bom negócio para Deus. Ele está precisando tanto de alguém para adorá-lo dessa maneira. Afinal de contas, a igreja faz exatamente isso. Você já reparou que chega final de ano, a igreja escreve uma carta para Deus. E os pastores dizem, coloque aí tudo o que você quer nessa carta e mande para Deus. E no final você conclui, serei teu servo se o Senhor me der tudo. Que bom negócio. Deus está precisando disso. Nós somos uma igreja interesseira. Ai de nós, porque o nosso culto é interesseiro. Você veio aqui hoje para quê? Qual é a bênção que você veio buscar? A grande maioria das pessoas vão à igreja para receber, e a minoria vai para dar a Deus. Quando Isaías olhou para Deus e olhou a atitude dos anjos adorando, e ele disse, ai de mim, porque o meu culto é interesseiro. Eu vim e me ajoelhei diante do Senhor porque queria um presente, que o Senhor restituísse a paz de Israel. Eu não vim te dar coisa alguma, eu sou interesseiro. Ai de nós, irmãos, que temos uma estratégia sempre fora dos planos de Deus. Sabia disso? Nós sempre temos uma estratégia fora dos planos de Deus. Às vezes eu pergunto para mim mesmo se nós sabemos o que é servir a Deus. Será que você sabe o que é servir a Deus? Eu penso que nós não sabemos o que é servir a Deus. Mas isso não é coisa nova, não, isso é coisa antiga. A gente às vezes não tem noção do que é servir a Deus. Deus chamou Abraão aos 75 anos de idade. E disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra e eu vou fazer de você uma grande nação. Passado um tempo, Abraão se deprimiu e começou a se entristecer porque Deus não tinha cumprido a bênção. Por que ele seguia Deus? Ele seguia Deus por causa da bênção. Você sabe o que ele fez? Ele não, a mulher dele. Deu um jeitinho e colocou uma outra mulher para ter um filho. Você sabe o que a palavra de Deus nos mostra? Que nós não sabemos esperar o agir de Deus. A gente quer resolver do nosso jeito, na nossa hora, na nossa maneira. A gente tem sempre uma estratégia além da estratégia de Deus. Vou orar, se Deus não fizer, vou fazer isso. Como é que é? Vou orar, se Deus não responder, eu vou ali. A gente já vai para Deus sabendo alternativas fora dele para fazer a obra dele. Será que é isso que Deus espera de você? Olha para mim, filhão. Será que é isso que Deus espera de um servo? Eu vou fazer isso. Se o Senhor não fizer isso, eu faço aquilo. Eu vou orar ao Senhor hoje, Adriana. Se o Senhor me disser o que eu devo fazer, eu faço. Se Ele não me disser, eu vou fazer aquilo. A gente já vai para a oração sabendo o que a gente quer do nosso coração. E Abraão fez exatamente isso. Orou a Deus, seguiu a Deus, demorou um pouquinho, ele deu um jeito. Ele deu uma respostazinha. Olha para mim, filhão. Jacó fez a mesma coisa. Olha que história interessante. Jacó foi ao Val de Jaboque, um lugar que tinha um riacho. Atravessou o Val de Jaboque. Olha para mim, filhão. Atravessou o Val de Jaboque, encontrou-se com Deus, lutou com Deus, saiu de lá com a bênção. Amém? Deus disse, você está abençoado, pode ir embora. Ele foi abençoado e foi embora. Primeira providência dele. No dia seguinte ele dividiu todos os bens dele em bandos e enviou para o irmão. E ele pensou consigo, se Deus não me guardar, meu irmão vai receber presentes e vai aliviar sua fúria. Jacó arrumou um jeitinho fora do plano de Deus para resolver as coisas. Olha para mim, filhão. Quantos crentes estão arrumando um jeitinho para fazer aquilo que eles esperam que Deus faça? Eu só tenho uma pergunta para você. Se você tem um jeitinho, para que você está pedindo a Deus? E eu tenho uma outra colocação para você. Se você tem um jeitinho, não espere que Deus vai agir. Deus só vai agir quando o seu jeitinho não for mais suficiente. Ele vai esperar você dar com os burros na água, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele faz quando não há mais jeito.
Mas há uma coisa interessante, tem muito crente dando jeitinho. E eu começo a pensar quantos crentes estão jogando na loto e na cena para mudar a sua sorte. Eu fico até com medo de pagar a conta de água e luz. Porque vai que eu encontro um irmão lá fazendo um jogo. Mas pastor, mas o que tem isso a ver? Tem isso a ver? A minha sorte não é no jogo, meu irmão. A minha sorte e o meu futuro estão pautados em Deus. Esse é o princípio cristão. A minha sorte está na mão de Deus. O Deus que eu sirvo me prospera no meu trabalho, com o esforço das minhas mãos, com o suor do meu rosto. E eu começo a pensar quantas pessoas estão lá jogando e fazendo essa promessa para Deus. Se eu ganhar, eu dou 20%. Senhor, é 14 milhões. Se eu ganhar os 14 milhões, eu prometo para o Senhor que eu vou te dar 20%. Eu acho que Deus está precisando, eu acho que Ele quer comprar uma estrela nova para pôr no céu. Então o seu dízimo vai fazer muita falta para Ele. Ele vai pensar assim, vou fazer esse menino ganhar os 14 milhões, porque com o dízimo dele eu compro uma estrela. Você acha que Deus está precisando disso, meu irmão? O dependente nessa história é você. Outro dia eu vi na televisão, e você deve ter visto também, que a gente assiste jornal na hora do almoço, como qualquer um. Estava lá a história de um moço que ganhou milhões na loteria. Casou-se com uma moça bonita que matou ele. Dinheiro não é sorte. Deus é a nossa sorte. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. Quem restaura a minha sorte é Deus. Não é a loto, e nem a cena, e nem a telecena. Meu irmão, enquanto você estiver colocando sua sorte na mão da telecena, a mão de Deus está fora de você. E ai de nós, meu irmão, ai de nós que dizemos a Deus que Ele não é capaz. Porque quando você lança a mão do seu artifício para resolver problemas, você está dizendo para Ele que Ele não é capaz. Você ora e busca outra solução. Você está dizendo para Deus, Ele não é capaz, eu vou resolver do meu jeito. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz: tenho por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Eu estou certo disso, que aquele que começou a obra tem poder para terminar a obra. Eu estou certo disso, que o meu Deus que começou em mim a obra de salvação, tem poder para terminar a salvação que Ele fez na minha vida. E eu gosto de alguns personagens da Bíblia, porque eles mostram exatamente o poder do seu Deus. Quando Elias chamou Eliseu para o ministério, ele pegou tudo que ele tinha e devolveu para o pai. Sobraram alguns bois e sobrou uma canga de boi. Ele matou os bois e usou a madeira, fez um churrasco, distribuiu e se viu livre. E ele pensou consigo mesmo: se Deus não me abençoar, ninguém mais pode. Ele desfez de tudo para seguir a ordem de Deus. O rei Davi foi ungido rei, mas havia um outro rei no lugar. Ele não deu jeitinho nenhum, porque ele pensou consigo: se Deus não me colocar no trono, ninguém tem poder para me colocar. Ele não levantou a mão contra Saul e esperou pacientemente o agir de Deus. Olha para mim, meu irmão, não divida o seu bando, não coloque a tua sorte na tua estratégia. Não seja mais esperto do que Deus. Não ache que você é mais inteligente do que Ele. Espere o tempo de Deus agir. Olha a história de Davi, que coisa maravilhosa. Deus me ungiu. Ele esperou ainda 6 anos. 6 anos depois da unção. Sabe por quê? Porque quem recebe promessa de Deus e crê, sabe que a promessa vai se cumprir. Não busque alternativa, meu irmão. Se Deus mostrou, não busque alternativa. Não arrume um jeitinho, não arrume um caminho. Deus sabe o que está fazendo. Quando Isaías olhou para Deus e olhou para ele, falou assim: ai de mim, que vivo dando um jeitinho para resolver. Acabei de me ajoelhar agora e pedir ao Senhor para, sei lá, ressuscitar Uzias. E o Senhor tem poder para fazer muito mais do que isso. Ai de nós, irmãos, que consideramos mais o homem do que a Deus. Como deve ser difícil entender o que se passa na mente da humanidade. Eu não queria ser Deus, porque deve ser muito difícil ser Deus. Hoje, nós consideramos a nós mesmos com tanta intensidade que nós desprezamos o resto tudo. Já reparou isso? Nós somos tão importantes para nós que o resto dane-se. Dane-se o resto.
Olha que coisa interessante que eu vou contar para vocês. Jacó saiu de casa com a mão na frente e outra atrás, não tinha nada. Amém? 20 anos depois ele volta rico, próspero, cheio de bênçãos. Você sabe o que ele disse para Deus? Ele disse para Deus, Deus, preste atenção, para Deus ele disse, eu te darei o dízimo de tudo. Quanto que ele ia dar? 10%. Mas quando ele volta, preocupado com a sua vida, ele pega 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas, com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos, manda de presente para o irmão. Para Deus ele deu 10%. Para o irmão ele deu 90%. Como nós nos preocupamos com a gente mesmo. Como a gente vê valor demais em nós mesmos. Eu conversava com um pastor que me contou uma história hilária. Ele estava na igreja e começou a chover assim. Na realidade a gente usa o termo aqui de lubrinar, não é isso? Começou a cair um serenozinho, uma chuvinha rala. E o culto estava abençoado e tinha uma irmã abençoadíssima no culto. Preste atenção nisso. Quando ela saiu, começou a lubrinar. Ela tinha um menino no colo. Sabe o que ela fez? Botou o menino na cabeça para não molhar. E essa cena dessa mulher está na minha cabeça. Porque eu não vi, mas comecei a imaginar. Meu Deus, a que ponto chega o nosso egoísmo? De pegar o filho e botar na cabeça para não molhar o cabelo. Como nós estamos preocupados com a gente mesmo, irmãos. Você sabe o que eu vejo? R$200 no vestido, está barato. R$10 de oferta, está caro. R$500 no aparelho de som, está barato. Mas R$20 de missões está caro. A gente só quer saber do nosso prazer. Nós, e nós, e nós, e nós. Tudo somos nós. E quando Isaías olhou para Deus, ele disse, ai de mim, porque eu só penso em mim. Eu estou ajoelhado aqui pensando em mim. Em momento nenhum pensei se o Senhor estava feliz com esse rei. Sou eu. O carro pagando prestação de 1.500 por mês está barato. Mas se a gente fizer uma obra missionária e você tiver que dar 15 por mês, está caro. Eu. Tudo meu para mim mesmo. E eu gosto muito do exemplo de Davi. Porque o que Davi faz, irmãos? Davi para no seu palácio e olha para o tabernáculo e diz assim, eu moro numa casa de cedros e o meu Deus está num tabernáculo humilde. Vou fazer para ele um templo. Há crentes que precisam aprender com Deus. Você concorda comigo? Concorda? Há crentes que estão precisando aprender com Deus. E eu gostaria que você aprendesse com Deus também. E com a história de alguns homens como Jacó, que teve que aprender. No Val de Jaboque, ele foi abençoado. Na hora que ele encontrou o irmão, ele se ajoelhou 7 vezes diante do irmão com medo de morrer. Você sabe o que isso mostra? Ele não teve a posição de um abençoado. Olha para mim. Ele recebeu a bênção do Deus Todo-Poderoso. Quando ele viu o irmão, se ajoelhou 7 vezes. Ele não se postou como abençoado. Como é que você está se comportando? Como abençoado ou como um covarde? Você está se curvando diante de quê? Você está com medo de quê? Você tem medo de quê? A gente não se comporta como abençoado, irmão. Acabou de receber a unção de Deus, viu o irmão 7 vezes. Você está com medo de quê? Isso não é postura de abençoado. Você se lembra da história de Moisés? Moisés chegou em Midian, na terra onde ele conheceu a sua esposa Zípora. Socorreu a sua esposa para tomar água, ainda não era a esposa dele. Quando a família dela voltou para casa, ela contou a história, veio um rapaz e nos socorreu. E aí o pai de Miriam perguntou, como ele se chama, quem ele é? E eles disseram, é um egípcio. Olha para mim, um egípcio nos socorreu. Você sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que Moisés não tinha tipo de crente, de israelita. Ele tinha tipo de egípcio. Tem muito crente precisando ser trabalhado por Deus. Há pessoas que precisam de um estágio para poder chegar à bênção. Essa verdade que eu acabei de contar para vocês tem 2 lados. Por um lado, nós temos um crente que precisa ser trabalhado. Por outro lado, nós temos um Deus que ama fazer estágio. E eu acho maravilhoso a visão de Jacó. Olha para mim. Jacó dormiu e viu uma escada. E eu contei outro dia no seminário. Sabe por que Deus não mostrou para ele uma escada rolante? Um elevador? Porque Deus queria que ele aprendesse
que conquista se faz de degrau em degrau. Você quer chegar ao topo? Degrau, um de cada vez. Você quer ir ao topo do sucesso? Um degrau de cada vez. Mas como nós somos frágeis para desistir logo no começo. Deixe-me contar uma história que eu partilhei com o pastor Helder. Estou citando muito o Helder hoje porque ele me abençoa muito. E às vezes ele me conta umas histórias que a gente ri a madrugada inteira. Então deixa eu te contar uma história muito interessante. O pastor Helder foi pregar numa igreja. E ele sentiu forte no coração de Deus. O auditório era grande. E ele viu um rapaz lá no fundo assim. E Deus tocou no coração dele. Esse é o meu escolhido. Aleluia. E ele disse que ele ficou assim cheio de Deus tem um negócio com aquele menino. Só que ele tinha visto o menino longe. Sei lá, tinha muitas mil pessoas lá. E ele falou assim: estou sentindo meu coração a respeito daquele rapaz. Vem aqui. Preste atenção nessa história. O rapaz veio. Quando o rapaz veio vindo, ele pensou assim: eu não vou dizer nada para esse menino não. Que Deus tinha dito para ele assim, no coração dele: esse aí eu vou usar, esse aí eu vou arrebentar a boca do balão. Quando o menino veio aproximando, ele foi vendo a coisa diminuindo, o menino ficando esquisito. Eu não vou dizer nada para esse menino não. Eu vou enrolar ele, fazer uma oração e mandar ele embora. Senhor, abençoe esse menino, em nome de Jesus, vai embora. Mas aí Deus fez ele lembrar-se de Jacó, dos degraus, de cada etapa, e como Deus trabalha as pessoas em etapas. O menino futriqueiro chamado José, de degrau em degrau se tornou governador do Egito. O menino medroso Jacó, de degrau em degrau se transformou em príncipe de Deus. Como Deus tem uma capacidade de fazer estágio. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus está fazendo um estágio na sua vida e você está confundindo com luta. Na realidade, meu querido, você não será o mesmo indivíduo daqui a alguns anos. E daqui a alguns anos as pessoas terão orgulho de você, se você permanecer firme no propósito que Deus colocou no seu coração. E suba um degrau de cada vez. E quando você estiver lá no alto, quem estiver começando vai ter respeito por você. Como esse camarada está lá no alto? Ele não sabe que você subiu degrau por degrau. Mas é assim que começa a honra, de degrau em degrau. Você não será um desqualificado daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos as pessoas vão procurar você para mostrar como você fez. Daqui a 20 anos as pessoas estarão pedindo seu conselho. Como é que você faz para ser assim? Daqui a 10 anos as pessoas estarão dizendo para você: me ensina isso aí, o segredo. Hoje você está batendo cabeça e se machucando para todos os lados. Amanhã as pessoas vão dizer: me ensina isso aí. Deus está fazendo um estágio com você aqui, nessa terra, e você será muito abençoado. Agora eu quero chamar a sua atenção para outro detalhe. Leia comigo o verso 3. Há uma mensagem de Deus tão grande nesses versículos, irmãos, que a gente poderia pregar semanas sobre ele. Versículo 3 de Isaías 6 diz que os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha para mim. Depois de ver tanto ai em ele mesmo, Isaías aprendeu uma coisa: que ele precisava mudar a sua língua. Ele viu os anjos dizendo: Santo, 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 Senhor dos exércitos, poderoso, grande, tremendo. E olha o que a percepção do profeta. Ele olhou para ele e disse: ai de mim, porque os meus lábios são impuros. Eu não tenho dito isso de Deus. Eu tenho sido um negativo, um pessimista, um incrédulo. Ai de mim, porque os meus lábios são impuros, como desse povo, não sabem o Deus que tem sobre eles. Ai de mim. Nós precisamos hoje sair daqui com essa lição de Isaías. Precisamos aprender a linguagem de Deus, a conversa de Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 24, no versículo 5. As Marias foram lavar o corpo de Jesus, e os anjos disseram às Marias: por que vocês procuram entre os mortos aquele que é vivo? Olha para mim, meu irmão, por que você está procurando um Deus morto, se Ele é vivo? Por que você está usando sua boca para menosprezar o poder desse Deus? Aprenda com os serafins hoje. Há um problema na nossa boca, nós somos negativos. O problema aparece e a gente diz: ai, vai dar errado, não vai dar certo, estou apertado, está tudo difícil. Precisamos aprender com os anjos: Santo, Santo,
poderoso, tremendo, grande, maravilhoso, excelso, Senhor dos exércitos, vencedor, tremendo, incrível, fabuloso, o maior, o maioral. A boca dos anjos adoram, porque sabem o Deus que tem. Nós precisamos usar a nossa boca para usar a boca de maneira positiva e honrar o nosso Deus. Precisamos ser como Caleb. Eu gosto da história de Caleb, porque Caleb saiu do Egito aos 40 anos de idade. 45 anos de idade. E ele caminhou por 40 anos. E ele chegou na terra prometida aos 85 anos. E em Josué capítulo 14, eu quero que você abra lá, no versículo 12, ele fez um pedido a Josué. Caleb pediu a Josué algo tremendo. Preste atenção nessa história, porque é tremendo. Quando eles saíram do Egito, eles pararam na frente da terra prometida 2 anos depois. Entraram alguns espias, olharam a terra, e 10 espias voltaram com o seguinte discurso. 10 disseram: essa terra habita gigantes. Eles foram a alguns lugares, entre eles Jericó e Horebe. Eles viram algumas terras lá e falaram: esse povo é grande demais. Voltaram assustados. Josué e Caleb tinham ouvido a voz de Deus dizer assim: pode ir que eu ganho. Esse povo é pequeno para mim. Passados 40 anos, ele entrou na terra prometida sob o comando de Josué. E ele disse a Josué no versículo 11 do capítulo 14 de Josué: ainda hoje me acho tão forte como nos dizem que Moisés me enviou. A minha força é tão grande como era naquela época, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora te peço, e ele está pedindo a Josué, o monte que o Senhor falou naquele dia. Ele está lembrando de uma coisa de 20 anos, de 40 anos atrás. Porque tu ouviste naquele dia juntamente comigo, que estavam ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo, para expulsar como ele me disse. Olha o que está no coração desse cara, olha para mim. 40 anos depois ele gravou que Deus é o mesmo Deus. E ele chegou para Josué e falou: Josué, agora é hora de ganhar essa terra. Me dá a terra que tem os grandão. Porque eu me lembro certinho que Deus me disse que ia ganhar desses caras. O que está na tua boca a respeito do teu Deus? Ele é grande para vencer seu inimigo ou ele é pequeno para perder? O que está na tua boca? Quais são as suas memórias das promessas de Deus? Quais são suas memórias do poder de Deus? Qual é a sua memória da grandeza de Deus? Pois eu quero te fazer um convite hoje, a se lembrar do Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, ao Deus de Abraão, ao Deus de Paulo, Pedro e Silas, e hoje em nome de Jesus abrir tua boca e glorificar esse Deus, e dizer: ele é grande, Senhor dos exércitos, e eu não vou me render a nenhum inimigo, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Comece a aprender com o serafim a glorificar com a sua boca. Por fim, meu irmão, o versículo 3 diz que eles diziam: santo, 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 e diziam: a terra está cheia. Sabe o que Isaías aprendeu agora? Primeiro ele aprendeu que ele era um coitado. Depois ele aprendeu a falar da maneira correta. Agora os anjos estão mostrando a ele como enxergar da maneira correta. A terra está cheia. Não há um lugar onde Deus não esteja. Glória a Deus. Não há um lugar onde Deus não possa operar. A terra está cheia. Os anjos ensinam Isaías a olhar certo. Quando Moisés havia saído da sua terra aos 75 anos, passado alguns anos ele entrou em depressão. Olha para mim, filho. Ele entrou em depressão porque tudo estava demorando demais. Já haviam passado quase 15 anos e nada tinha acontecido. Aí Deus disse para ele: sai da tua tenda e olha para cima. Em outras palavras, Deus está dizendo: vem olhar com o olhar certo. Eu me lembro de Estevão sendo apedrejado e as pessoas atirando pedras nele. Ele olhou para o céu e disse: vejo o Senhor em pé, ao lado de um trono. Olhar da maneira certa é precioso para o crente. Se você está sendo ferido e machucado, se estão atirando pedras em você, olhe para o lugar certo. Há um Deus em pé, olhando tudo isso. Olhe para o lugar certo. Como é importante ver certo para ter vitória.
Como é importante olhar certo para ter vitória. Deus quer corrigir o seu foco essa noite. Deus quer corrigir sua maneira de ver. Deus quer corrigir sua maneira de falar. Deus quer corrigir sua maneira de enxergar as coisas. Ai de mim. Entendeu o que ele viu agora? A glória de Deus é muito grande. Agora, para encerrar, eu quero que você perceba só um detalhe. A Bíblia diz que quando o Senhor entrou, preste atenção, ele entrou num templo feito de alvenaria, de tijolo e pedra, como isso aqui. E a Bíblia diz que os umbrais da porta, essas laterais que seguram as portas, começaram a tremer e se curvar. Você sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que o tijolo e a pedra começaram a se render diante dele. É desse Deus que eu estou falando com você, meu irmão. Que as coisas inanimadas e frias se rendem. O marido de coração de pedra se rende. O general se rende. O comandante se rende. O prefeito se rende. O homem mais frio se rende. É desse Deus que eu estou falando. Apenas creia no poder dele que está chegando. Apenas creia na glória dele que está entrando na tua vida. Porque aquilo que é pedra se rende diante dele. E eu quero que você fique de pé. Aleluias. No ano em que morreu o rei, todos pensavam: minha esperança foi embora. Estavam errados. Deus estava no trono, tomando conta de cada um. No ano em que morreu o rei, Isaías vê que a sua santidade não é nada diante da santidade de Deus. No ano em que morreu o rei, ele disse: ai de mim, porque eu estava equivocado quanto a tudo. No ano em que morreu o rei, ele aprendeu com os anjos a falar a coisa certa. Olha para mim, está tudo mal na tua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos, levantasse suas mãos e começasse a proferir palavras certas, não de murmuração, mas palavras de honra ao nome do Senhor Deus.